Sabe aquele momento em que tudo parece parar? Não o tempo, mas a vida. O sorriso fica preso na garganta, os sonhos empalidecem e o coração pesa como se carregasse um mundo inteiro dentro dele, e mesmo rodeado de pessoas, você se sente só. Como se ninguém conseguisse enxergar o que está acontecendo por dentro. Como se até Deus estivesse em silêncio. Mas escuta isso com atenção agora. Nem toda escuridão significa abandono. Às vezes, é só o cenário onde Deus acende a luz mais bonita. Respira fundo. Se você está passando por esse vale silencioso e sombrio, talvez esse seja o momento exato em que Deus está preparando uma virada. Você pode até não ver ainda, mas a esperança já começou a nascer aí dentro de você. Sabe por quê? Porque é nos dias nublados que a fé aprende a caminhar sem muletas. É quando os olhos não enxergam que o coração aprende a confiar. E a sua dor não é o fim da história. Ela pode ser justamente o ponto onde Deus começa a escrever o novo. Já reparou que a madrugada parece mais longa quando o coração está ferido? Mas também é nesse momento, no silêncio mais profundo, que a gente ouve com mais clareza a voz que vem de dentro. Ou melhor, a voz que vem do alto. Talvez você esteja pedindo um sinal, uma prova, um sim, um socorro visível. Mas presta atenção. Às vezes, o sinal que Deus manda não grita, ele sussurra. Às vezes, o sinal de esperança é um pensamento que te impede de desistir. É aquela lembrança boa que aparece do nada. É uma lágrima que desce, mas desce, acompanhada de uma vontade inexplicável de continuar. Isso já é Deus trazendo luz, não como um holofote, mas como uma chama. E chama a gente, alimenta. Chama a gente, protege. Chama a gente, não deixa apagar. Coloque-se nessa imagem por um instante. Você está em uma sala escura, sem saber onde está a porta. No começo bate o desespero. Mas depois de um tempo, os olhos começam a se ajustar. E você começa a perceber pequenas sombras, pequenos reflexos. É isso que a fé faz. Ela não ignora a escuridão. Ela aprende a enxergar dentro dela. E quando você começa a ver luz, onde antes só havia dor, é porque Deus já está transformando o cenário. Sabe, às vezes a resposta não vem com palavras. Ela vem com sustento. Você pensou que não aguentaria mais um dia e mesmo assim, aqui está você, vivo, resistindo, esperando. E isso já é um milagre. Escute com o coração agora. Nem tudo precisa fazer sentido agora. Você não precisa entender tudo, só confiar que está sendo guiado por quem entende. Deus não te chamou para viver no escuro. Mas talvez Ele esteja usando essa fase para te ensinar a acender sua própria luz com a esperança que vem dele. Não é coincidência você estar ouvindo isso hoje. Isso é um lembrete, é um sussurro do céu dizendo: eu ainda estou aqui e você não foi esquecido. Quantas vezes você já caiu e achou que era o fim? Quantas vezes achou que seria esmagado pela dor, mas mesmo assim, no dia seguinte, você acordou? Tem algo aí dentro que o sofrimento não conseguiu apagar, algo que é maior que a dor, maior que a decepção, maior que tudo o que te feriu. Isso se chama esperança. E ela não vem do mundo, ela vem de Deus. Ela é aquela certeza misteriosa que diz: vai passar, vai melhorar, vai acontecer. Mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E sabe o que é mais bonito? É que Deus não exige que você esteja forte o tempo todo. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer uma coisa: que você não solte a mão dele, mesmo se ela parecer distante, mesmo se você não sentir nada agora. Segura, só segura, porque a luz já está vindo. E quando ela vier, você vai entender por que foi necessário passar por tudo isso. Lembra daquele momento em que tudo parecia perdido? Você achava que não suportaria, mas veio aquele pequeno alívio, aquela força que você não sabia de onde veio.
Aquela paz que parecia impossível, mas invadiu sua alma por alguns segundos. Aquilo era Deus, era o Espírito Santo sussurrando: Filho, ainda tem caminho, ainda tem promessa, ainda tem vida. Você não foi feito para viver em ruínas. Você foi feito para florescer de novo. Às vezes, os dias escuros vêm não para nos punir, mas para nos preparar. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer. E tem algo que você precisa entender. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes é estratégia. Enquanto você espera, Deus está alinhando o invisível, mexendo em corações, abrindo caminhos, fechando portas que não servem mais e preparando algo que só vai fazer sentido quando você olhar para trás. Então, se hoje você sente que está no fim, talvez você esteja mesmo. Mas é o fim da fase escura. É o fim do ciclo que te enfraqueceu. É o fim daquilo que já não cabe mais no propósito de Deus para você. Agora respira, sente o ar entrando. Isso é vida. Isso é a presença de Deus te sustentando, mesmo que você não perceba. E presta atenção, toda noite escura termina com um nascer do sol. E a questão é, você está disposto a continuar caminhando até lá? Você não precisa correr, só não pare. A cada passo, Deus está contigo. A cada suspiro, Ele está renovando algo dentro de você. E a luz que você tanto espera, ela já começou a brilhar. Primeiro dentro do peito, depois no caminho, depois ao redor, até que tudo se transforme. E mesmo quando ninguém notou que você estava tentando sorrir com os olhos cheios de lágrimas, Deus notou, Ele viu. Naqueles dias em que o silêncio gritou tão alto dentro de você que nem sua própria oração fazia eco. Mas aqui está algo que talvez você precise ouvir agora, com o coração escancarado. Deus nunca esteve em silêncio. Foi você que estava ouvindo com os ouvidos do medo e não com os ouvidos da fé. Respire com calma. Imagine agora aquela última vez em que você pensou em desistir. Volte para aquele instante em que tudo dentro de você dizia: eu não aguento mais. Agora olhe ao redor. Você está aqui. Você sobreviveu ao dia mais escuro da sua história. Você atravessou a tempestade que parecia impossível. E sabe por quê? Porque existia um fio invisível de esperança puxando você para frente, mesmo quando sua mente dizia para parar. Esse fio era Deus. Ele não desistiu de você, nem quando você desistiu de si mesmo. E não, isso não é poesia para confortar um coração abatido. É verdade nua, vivida. É realidade experimentada por quem já teve o chão arrancado dos pés e ainda assim aprendeu a voar com as asas da fé. E agora, nesse exato momento, se você estiver prestando atenção com a alma, vai sentir. Não é exagero nem emoção passageira. É uma presença que não precisa de palco, microfone ou plateia. É a presença de Deus sussurrando: ainda não acabou, ainda tem luz vindo aí. Sim, Ele está trazendo luz para sua escuridão. Mas talvez você esteja esperando uma luz de holofote e Deus está acendendo uma vela dentro do seu espírito. Sutil, mas suficiente. Pequena, mas constante. Lembra do que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Não é farol de carro, não é poste de estrada, é lâmpada para os pés, ilumina um passo de cada vez. Ou seja, Deus não promete clarear a jornada inteira. Ele promete guiar seu próximo passo. E às vezes o milagre não é ter a estrada toda revelada. É ter coragem de andar mesmo assim, confiando que a luz virá conforme você caminha. Talvez seja isso que você precise entender hoje. Não espere sentir confiança para dar o passo. Dê o passo para começar a sentir confiança, porque a fé não é ausência de medo. A fé é a decisão de seguir mesmo com o medo presente. É abraçar a incerteza, sabendo que existe um Deus que já escreveu o final da sua história. E
É um final bom. Pense agora em tudo o que você já enfrentou. Cada noite sem dormir, cada lágrima em silêncio, cada angústia que ninguém viu. Tudo isso te trouxe até aqui. E aqui não é o fim. Aqui é um recomeço. Se você chegou até esse ponto da vida depois de tanta escuridão, não é porque você é forte demais. É porque você está sendo carregado por uma força que não vem de você. E se isso não for um sinal de esperança, então o que mais seria? Você já percebeu como Deus às vezes coloca pessoas específicas no seu caminho nos momentos mais improváveis? Uma mensagem no celular, uma palavra numa música, um versículo aberto ao acaso. Alguém que te olha e diz exatamente o que você precisava ouvir sem saber da sua dor. Isso não é coincidência, isso é cuidado. São sinais discretos, mas profundos. E cada sinal desses é como uma rachadura na parede escura, por onde a luz começa a entrar. Talvez você esteja cercado de escuridão agora, porque está dentro do ventre de um novo tempo, assim como um bebê no ventre não vê a luz, mas está sendo formado com amor e detalhes por mãos invisíveis. Você também está sendo preparado. O útero do recomeço parece o túmulo do fim. Mas Deus não confunde gestação com sepultamento. A sua dor não está enterrando você. Ela está te transformando. Você não está sendo esquecido. Você está sendo moldado. E sim, ainda dói. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas escute isso com atenção. Você não está quebrado demais para ser restaurado. Você está sendo quebrado no lugar certo para ser reconstruído de forma melhor. Às vezes, Deus permite que a gente se quebre, porque só assim Ele pode remover o que não pertence mais à próxima versão de quem Ele quer que sejamos. E aí entra algo muito importante. Você precisa parar de procurar a luz fora, quando Deus está acendendo dentro. A cura não começa quando tudo se resolve ao redor. Ela começa quando você decide permitir que a paz de Deus se mova por dentro, mesmo que o caos continue do lado de fora. Você pode estar vivendo uma temporada sem respostas, mas isso não significa que Deus esteja em silêncio. Talvez Ele esteja apenas ensinando você a confiar mesmo sem entender. E isso, meu amigo, minha amiga, é fé de verdade. Não aquela fé confortável que a gente sente quando tudo está bem, mas aquela fé crua, sincera, intensa, que a gente segura como uma corda fina quando tudo parece prestes a desmoronar. Essa fé que nasce no escuro é a que brilha mais forte quando a luz finalmente chega. E ela está vindo. Você precisa saber disso. A estação muda, a dor passa. O que era deserto vira jardim. Porque Deus é especialista em transformar cenário. Mas primeiro, Ele transforma o coração. E talvez seja isso que Ele está fazendo com você agora. Não mudando o que está fora, mas te preparando para enxergar de forma diferente o que está dentro. O milagre não está apenas no que muda ao redor. Está também na sua capacidade de continuar, mesmo sem ter certeza de nada. Está na sua resiliência espiritual, na sua entrega diária, no seu amém sussurrado no meio das lágrimas, e isso é fé. Isso é esperança real, não a esperança que espera sentada, mas a que se levanta e diz: hoje eu vou viver, mesmo que ainda doa. É essa esperança que Deus está reacendendo em você, e se você estiver prestando atenção, vai começar a perceber que os sinais estão por toda parte. Naquele respirar mais profundo que você deu agora, naquela paz que apareceu por alguns segundos e você nem sabe de onde veio, naquele arrepio leve ao lembrar que não está sozinho. Isso é Deus. Não precisa de espetáculo para ser real. Ele é o silêncio que te escuta, a presença que não exige explicação, a força que aparece quando as suas forças acabam. E Ele está dizendo agora: ainda tem história. Ainda tem promessa, ainda tem luz,
Você pode não estar vendo tudo, mas está vendo o suficiente para não parar. E às vezes, isso basta. Sabe quando a madrugada parece mais escura? É porque está quase amanhecendo. Talvez o que você esteja sentindo agora seja exatamente isso. O último suspiro da noite antes da luz voltar. Segure firme. Fé não é sobre controle. Fé é sobre confiança. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Você só precisa saber quem está te guiando. E Ele, o Deus que transforma a causa em criação, choro em dança, dor em testemunho, é o mesmo que está dizendo para você agora: eu estou trazendo luz para a sua escuridão. Continue. A aurora está chegando. E mesmo que você ainda sinta o peso invisível do que passou, saiba, o céu continua trabalhando em silêncio por você. Há coisas que só florescem no escuro. E talvez o que Deus está gerando em você agora seja uma dessas coisas raras que só se revelam no tempo exato da maturação espiritual. Você já reparou como certas sementes parecem inúteis enquanto estão debaixo da terra? Elas não brilham, não chamam atenção, não fazem barulho, mas estão vivas, estão sendo transformadas por dentro, no invisível. Assim também é com você. Há partes suas que Deus está restaurando no silêncio. E ninguém vê, nem você, mesmo entende tudo. Mas Ele está operando, e esse processo exige confiança radical. Não fé com garantias, mas fé com entrega, porque a dor te visitou. Sim, mas ela não veio para ficar. Ela veio para preparar espaço para algo. Novo nascer. Deus está esvaziando o que já não serve. Está limpando o terreno da sua alma, tirando o que ofusca a luz, quebrando estruturas antigas para construir algo mais profundo. Por isso dói, porque crescimento nunca vem sem ruptura. Mas escute isso, nem tudo que está quebrando está te destruindo. Às vezes é exatamente o contrário. Há rachaduras que são o começo de uma libertação. Há perdas que são a limpeza necessária antes da plenitude. Há silêncios que precedem revelações que você nunca imaginou. Você pode não estar onde queria, mas Deus nunca deixou de estar ao seu lado. Lembra quando você pensou, não aguento mais? Mas você aguentou. E não foi porque tudo melhorou de repente. Foi porque dentro de você havia uma centelha que não apagou. E essa centelha é o reflexo da presença divina. Porque enquanto você respira, há esperança. Enquanto há movimento, dentro do seu espírito Deus está em ação. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo agora. Você não precisa entender o plano para continuar confiando no Criador. A mente vai buscar lógica, mas a fé vai se alimentar da confiança. Você quer sinais. Deus quer que você escute a voz dele no íntimo. Você pede certezas. Deus oferece presença. Você quer ver o amanhã. Ele quer que você descanse no hoje. E talvez o que está bloqueando a sua paz não seja a dor em si, mas a luta constante em tentar controlar o incontrolável. Solte. Simplesmente solte. Solte o que já não depende de você. Solte a necessidade de respostas imediatas. Solte os pesos que não te pertencem mais. Há um tipo de fé que não grita. Ela sussurra, sussurra. Deus está comigo, mesmo aqui, mesmo no vale, mesmo no escuro. Mesmo sem entender nada. E quando você começa a viver por esse tipo de fé, algo poderoso acontece. O que te machucava perde o poder de te paralisar. Você começa a caminhar diferente, começa a respirar mais profundo, começa a entender que há um propósito escondido nos detalhes mais silenciosos do seu dia. E não é sobre ignorar a dor, é sobre não deixar que ela defina seu destino. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não conseguir? E Deus responde agora no seu íntimo, você não vai sozinho, eu te sustento. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto,
com corvos que abriu o mar diante de Moisés, que fez Davi derrotar um gigante com uma pedra, que ressuscitou o que estava morto. É o Deus que hoje sussurra no seu espírito: levanta, ainda tem promessa viva dentro de você. E sim, mesmo que você tenha tropeçado 1000 vezes, mesmo que tenha se calado em orações que nunca terminaram, mesmo que tenha gritado para o céu sem resposta, Deus ouviu. E mais do que isso, Ele está respondendo com cuidado. Às vezes, a resposta de Deus não é um milagre imediato. É uma paz inesperada no meio da confusão. É um descanso onde só havia ansiedade. É um pequeno recomeço dentro de um coração cansado. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora com você. O mundo olha para fora, mas Deus está olhando para dentro. Ele não vê você como alguém fraco. Ele vê você como alguém moldável. Alguém que mesmo ferido ainda crê. E isso para o céu tem um peso eterno. Seu choro não foi em vão. Deus coleta cada lágrima. Ele transforma o sal do seu pranto em solo fértil para testemunhos futuros. E sim, talvez agora ainda pareça tudo muito confuso. Mas espere, porque logo o que hoje são estilhaços vão se tornar vitrais coloridos da sua história com Deus. Pedaços doloridos se tornarão arte, cicatrizes serão mapas de fé. E você, que hoje se sente tão pequeno, vai olhar para trás e dizer: foi ali naquele vale que eu descobri que Deus é tudo o que eu preciso. E esse tipo de descoberta ninguém tira de você. Você já viu o que o ouro passa até brilhar? Ele é esmagado, aquecido, colocado em temperaturas absurdas, derretido, moldado, testado. Só então se torna precioso aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus você sempre foi ouro, mesmo quando ainda era pó. E agora Ele está refinando você, não para destruir, mas para revelar, para fazer com que a glória dele se manifeste através da sua vida. Por isso, não subestime o que você está enfrentando, porque talvez no céu esse momento seja visto como o início da sua maior virada. Você acha que está sozinho na beira do abismo, mas Deus está atrás de você, com as asas prontas para te carregar. E quando você menos esperar, vai descobrir que a queda foi, na verdade, o voo. Mas esse voo não é alto logo de cara. Ele começa baixo, com humildade. Começa com silêncio, com rendição. Começa com um simples Deus me guia. E isso basta, porque onde acaba sua força, começa o braço de Deus. Ele não te cobra perfeição. Ele não espera que você tenha tudo sob controle. Ele quer apenas o seu sim, um sim quebrado, frágil, cheio de dúvidas, mas ainda assim, um sim. Deus honra quem continua mesmo sem entender. Ele se aproxima de quem chora e ainda ora. Ele restaura quem decide permanecer mesmo sangrando. E é por isso que Ele está tão perto de você agora. Perto o bastante para te levantar no momento certo. Perto o bastante para enxugar cada lágrima que você nem teve coragem de mostrar. Perto o bastante para dizer: você é mais forte do que pensa, porque é amado além do que imagina. Há momentos em que tudo parece estagnado por fora, mas por dentro, o Espírito Santo está reorganizando toda a arquitetura da sua alma. E é por isso que, às vezes, você sente como se não coubesse mais nos lugares de antes. Não é arrogância, é crescimento. Crescimento que vem sem alarde, mas muda tudo. E nesse ponto, talvez você esteja enfrentando o desconforto do quase. Quase teve paz, quase conseguiu, quase entendeu, quase se sentiu completo. Mas não se engane, o quase é apenas o intervalo entre a semente e o fruto. É o tempo onde Deus ainda está trabalhando nos bastidores, porque o que Ele está construindo em você exige alicerces que o mundo não vê. E quanto maior a obra, mais profunda é a fundação. Você não está atrasado, você está sendo preparado.
Um tipo de silêncio que não é vazio, é fértil. E talvez agora Deus esteja usando justamente esse silêncio para te alinhar ao novo que virá. Ele te separou para algo que não pode ser apressado. O processo é lento, sim, mas é sagrado. Não é sobre chegar rápido, é sobre chegar inteiro. Talvez você esteja esperando portas se abrirem e Deus esteja esperando que você confie antes mesmo de ver a maçaneta. Porque o maior milagre não é a porta que se abre, é a fé que permanece trancada por fora, mas ainda crê por dentro, e essa fé silenciosa que ninguém aplaude move o céu. Deus vê o que ninguém vê. Vê quando você escolhe perdoar em vez de alimentar mágoas. Vê quando você cala para não ferir. Vê quando você levanta pela manhã mesmo sem força. Vê quando você ora com a voz embargada de dor. Tudo isso ecoa no invisível. Nenhum gesto de fé é perdido. E há uma colheita reservada para quem insiste mesmo sem aplausos. O mundo ensina que fé é conquistar. Mas Deus ensina que fé, primeiro, é permanecer. Permanecer quando não se entende. Permanecer quando não se sente. Permanecer quando o chão cede, mas a alma escolhe firmar-se na rocha. E essa rocha tem nome: Jesus. Ele não veio prometer uma vida sem aflições. Ele veio prometer presença em meio às aflições. E se você se sente pressionado, cansado, sobrecarregado, saiba que Ele está contigo aí, no meio do caos interno que ninguém entende. Jesus não evita os lugares sombrios. Ele entra neles. Ele pisa no terreno das suas angústias. Ele caminha com você nos vales onde outros só olharam de longe. Não há abismo que impeça a mão dele de te alcançar. E talvez o que hoje parece ruína, amanhã será testemunho. Porque Deus não desperdiça dor. Cada sofrimento em suas mãos se transforma em solo fértil para revelações eternas. Apenas continue, mesmo se for com passos trêmulos. Mesmo se não houver clareza, porque a clareza nem sempre vem antes da obediência. Às vezes, a obediência é o que prepara o caminho para a luz. E quando ela vier, você vai entender por que tantas coisas demoraram. Vai perceber que Deus não estava apenas te levando a um destino. Ele estava te moldando para estar pronto quando o destino chegasse. Não é sobre o lugar. É sobre quem você se tornará ao chegar lá. Por isso, respira. Solta os pesos que você está tentando controlar. Deus já está à frente, limpando os caminhos que você nem sabe que vai trilhar. E Ele não está com pressa. Porque quem constrói eternidade não se apressa com o tempo. E ainda que as circunstâncias tentem te convencer do contrário, há algo que ninguém pode arrancar do seu espírito. A certeza de que Deus está fazendo algo em você, mesmo que ainda não tenha chegado o momento de revelar. Às vezes, Ele oculta. Porque o que está sendo formado ainda é sagrado demais para ser exposto. E isso também é amor. O cuidado de Deus vai além da proteção contra o mal. Ele te protege inclusive da exposição precoce. Ele guarda você da pressa alheia, do julgamento apressado, dos caminhos que parecem brilhantes, mas desviam da essência. E isso é graça. A graça que não apenas te salva, mas te sustenta nos dias em que a alma chora escondido. É essa graça que vai te surpreender quando você menos esperar. Você vai notar. Num detalhe, num encontro, num alívio súbito, num versículo que salta da página como resposta, num abraço que parece cura, numa palavra que acalma, num silêncio que finalmente faz sentido. E nesse instante, você vai perceber, Ele nunca te abandonou. Mesmo quando você achou que estava só, mesmo quando ninguém compreendeu o que você carregava, mesmo quando tudo parecia parado, o céu estava se movendo em seu favor. Por isso, segure firme, não no que os olhos veem, mas naquilo que o Espírito sussurra. Ainda há promessas vivas dentro de você.
E não importa quanto tempo tenha passado, promessa de Deus não envelhece, ela amadurece, ela espera o tempo certo, ela sobrevive aos desertos, ela resiste às vozes da dúvida. Ela é como um rio subterrâneo, invisível, mas poderoso, e um dia brota, com força, com propósito, com beleza. Enquanto isso, permita-se ser conduzido. Pare de lutar contra o processo. Solte a necessidade de ter todas as respostas agora. Você não precisa entender para confiar. Você só precisa continuar respirando e dizendo: Senhor, mesmo aqui, eu escolho te seguir. Porque há poder nessa escolha diária e ela te conecta a uma verdade profunda. Mesmo na espera, você está exatamente onde deveria estar. Às vezes, o que você chama de perda é o céu te livrando de algo que te roubaria o brilho lá na frente. Não é fácil aceitar isso quando tudo que você vê são escombros. Mas Deus vê mais longe. Ele vê além do que se desfez. Ele enxerga o que ainda não nasceu. A vida espiritual tem disso. Um tipo de matemática que não segue a lógica dos homens. Você achava que precisava vencer para provar algo. Mas Deus só quer que você se permita ser curado. E, em alguns casos, a maior vitória é não endurecer o coração depois de tanto ter sido ferido. Guardar pureza depois de tanta decepção, isso é milagre. Seguir confiando mesmo com a alma marcada, isso é sobrenatural. Porque, no fundo, o que Deus está forjando em você não é apenas resistência. É sensibilidade preservada, é manter-se doce num mundo que ensina a frieza como proteção, e essa ternura, que parece fraqueza aos olhos humanos, é justamente o que te conecta com o céu. Não endureça, não se feche, não se torne aquilo que feriu você. Seu chamado exige que você continue sendo luz. Mesmo quando tudo ao redor tenta apagar sua chama, é fácil reagir com amargura. É comum se proteger com indiferença, mas o extraordinário nasce quando você escolhe continuar amando, mesmo depois de ter sangrado. Jesus sabia disso. Ele foi traído, negado, abandonado e ainda assim amou até o fim. E é esse mesmo Espírito o que habita em você. Você não precisa se defender como o mundo se defende. Sua segurança não está em muros altos, mas em raízes profundas. E quem tem raiz em Deus não balança com qualquer vento. Pode até dobrar, chorar, sentir medo, mas não quebra, porque existe uma força que não nasce da vontade humana. Nasce da graça que te sustenta por dentro. E essa graça não é frágil. Ela é firme como o amor de um pai que sabe exatamente do que você precisa, antes mesmo que você peça. Talvez você esteja em dias de silêncio, de pouca energia, de dúvidas internas que não cabem em palavras. E tudo bem, a fé não exige performance, ela só exige entrega. Não é sobre estar sempre forte, é sobre continuar mesmo quando a força falta. Deus não espera que você seja incansável. Ele só espera que você se permita ser guiado, mesmo no cansaço. Tem uma beleza sagrada no quebrantamento. É nele que o orgulho cai, que os planos humanos cedem, que as ideias fixas se dissolvem. E nesse lugar onde nada mais parece funcionar, Deus te visita com algo novo, algo que não depende do seu esforço, algo que vem do alto como brisa leve, como refrigério depois de longos dias de deserto, e de repente algo muda. Você ainda não chegou onde gostaria, mas já não está onde estava. E percebe, o processo te transformou. E essa transformação é silenciosa, mas poderosa. Ela não estampa manchetes, mas faz com que seu coração bata em sintonia com o coração de Deus. Você começa a perceber que aquilo que parecia espera era, na verdade, construção de algo que você não podia ver, mas que agora começa a ganhar forma. E quando o novo de Deus chega, não há como confundir. Ele não vem carregado de ansiedade. Ele não pressiona, não força, não cobra. Ele chega como resposta suave.
como certeza mansa, como paz que não precisa de justificativa. É aí que você entende. O que é de Deus tem tom de leveza, mesmo quando exige coragem, e não precisa fazer barulho para ser real. É como a aurora. Não grita, mas muda todo o céu. E talvez seja isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Um recomeço sutil, uma reconfiguração espiritual, um novo fôlego, ainda sem forma, mas já presente. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa continuar dizendo: Senhor, mesmo sem respostas, eu te confio. Essa oração, dita com sinceridade, move montanhas que você nem vê, porque Deus age primeiro no invisível, depois no visível. E o mundo espiritual é sempre mais ativo do que parece. Enquanto você acha que está parado, anjos estão sendo enviados, portas estão sendo realinhadas, corações estão sendo tocados, caminhos estão sendo abertos, e tudo isso sem você precisar forçar. Porque aquilo que é seu pela promessa virá no tempo exato, e quando vier não vai gerar peso nem confusão. Vai gerar paz, aquela paz que excede o entendimento. Por isso, respire fundo agora. Não é o fim, é só uma pausa entre um capítulo e outro. O autor ainda está escrevendo, e ele escreve com detalhes, com precisão, com amor. Cada vírgula da sua história tem propósito. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhuma oração solitária. Deus viu tudo, e Ele ainda está aqui, sussurrando dentro de você. Eu ainda tenho algo lindo preparado para você. Não desista antes de ver